Olá, alunos! Vamos para mais uma aula. O tema dessa aula, da aula de hoje é soma dos n termos de uma PG infinita. Então, nós vimos na aula anterior que é a soma de uma PG, a soma dos n termos de uma PG finita. Então, agora nós vamos ver a fórmula para quando a PG é infinita. Então, qual seria essa fórmula? Seria o S de soma com, em vez do N, vai ter o símbolo do infinito. Então, S infinito. E em alguns exercícios aparece como limite, né? Limite em S quando o N tende ao infinito. Então, S de soma ao infinito igual a 1, que é o primeiro termo, sobre 1 menos a razão. Então, essa é a fórmula que nós utilizamos. Então, eu coloquei alguns exemplos para vocês de exercícios onde se calcula a soma dos infinitos termos da PG. Então, aqui o primeiro exemplo, calcule a soma dos infinitos termos da PG, 45, 15, 5 e infinito. Então, é preciso que a gente identifique o quê? A razão. E como que calcula a razão da PG? A partir do segundo termo, dividindo o termo anterior. Então, aqui o segundo termo é 15, o primeiro é 45. Então, é 15 dividido por 45 dá 1/3. Como ele está entre menos 1 e 1, na reta numérica, você vê aonde ele se encontra, né? Dividindo 1 por 3. Podemos dar continuidade ao cálculo da soma dos seus infinitos termos. Então, nós vamos substituir na fórmula os valores que nós temos. Então, S é o infinito, que é o que a gente está procurando identificar através da conta. Aqui em cima vai o primeiro termo, que é 45, sobre 1 menos a razão. A razão nós vemos que é 1/3. Então, como que calcula subtração de duas frações, né? Mesmo que seja um número que não aparece como fração, todo número natural, ele pode ser representado por uma fração quando você coloca um número 1 embaixo. Por que o número 1? Porque 1 dividido por 1 dá ele mesmo. Então, qualquer número que você coloque sobre 1 vai dar ele mesmo. Então, você coloca o número 1 embaixo. Então, 1 sobre 1 menos 1/3. Aí, como que calcula? Tira o MMC, aqui como 3 e 1, vai dar 3. Tirou o MMC, que é 3. Para você achar o numerador, você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 3 dividido por 1 dá 3 vezes 1, 3. Menos, segunda fração, 3 dividido por 3 dá 1 vezes 1, 1. Aí, é só calcular. 3 menos 1, 2. E 3 permanece. Então, deu 2/3, como está aqui. 45 dividido por 2/3. Como que calcula a divisão de duas frações? Então, você vai pegar aqui 45. Quando não tem nenhum número embaixo, significa que você pode representá-lo como uma fração, colocando o número 1. Dividido por 2/3. Então, vamos relembrar como que faz a continha de divisão entre frações. Você copia a primeira fração, inverte o sinal de dividir para multiplicação e inverte a fração. A segunda fração, você vai inverter. O número que está embaixo vai para cima, o de cima vai para baixo. Então, vai ficar 3/2. Aí, é só multiplicar. Como que é uma multiplicação de frações? Você vai multiplicar o numerador com o numerador, o denominador com o denominador. 45 vezes 3, 135. 1 vezes 2, 2. Então, fazendo a continha aqui, 135 sobre 2. É o resultado. Segundo exemplo.
A soma dos infinitos termos da PG é 9 meios. Então, ele já tá dando o resultado, né? Determine a razão dessa PG sabendo que o A1, que é o primeiro termo, é 3. Então, quais são os valores que nós temos? Nós temos o primeiro termo, que é 3, e temos o total, que é o soma do infinito, né? S infinito. Então, o S infinito, ele vale 9 meios. E o que a questão está pedindo é a razão. Então, nós vamos substituir na fórmula os valores que nós temos. Então, aqui, o S ao infinito vale 9 meios, eu substituí aqui. Aqui, o A1 vale 3, e o que a gente não sabe, então, permanece. O que ficou? Ficou uma igualdade com duas frações. Como que a gente resolve? Quando tem essa igualdade entre as frações, você multiplica em cruz. Então, o 9 vai multiplicar o 1 menos Q e o 2 vai multiplicar o 3. Fazendo a continha aqui. 9 vezes 1 menos Q, que é a razão. Fazendo a distributiva. 9 vezes 1, 9. 9 vezes menos Q, fica menos 9Q. Que foi o que foi colocado aqui. E 2 vezes 3, 6. Aqui eu alterei um pouco a forma para melhor compreender, né? Para vocês compreenderem melhor. Aqui ficou 9 menos 9Q igual a 6. É uma equação de primeiro grau. Então, como que a gente calcula uma equação de primeiro grau? A gente isola a incógnita, que no caso aqui é a razão Q. O resto nós temos que colocar para lá. Então, esse número que tá com a razão, ele vai permanecer por enquanto. Então, vai ficar menos 9Q. E esse 9, ele vai para o outro lado. Como ele tá positivo, para o outro lado ele fica negativo. Então, ficou menos 9Q igual a 6 menos 9. Aqui, menos 9Q igual... Eu tenho 6 e devo 9. Então, eu vou pagar o 6 e vou ficar devendo 3, que foi o que ficou aqui, ó. Menos 9Q igual a menos 3. Para você calcular, tirar o negativo da incógnita, como é uma igualdade, para você tirar esse negativo, você multiplica os dois lados do igual por menos 1. Então, menos 9 vezes menos 1, menos com menos dá mais, 9 vezes 1, 9. Ficou positivo. Menos 3 vezes menos 1, menos com menos dá mais, 3 vezes 1, 3. Nós tiramos o negativo da incógnita e fizemos a conta dos dois lados, então os dois lados ficaram positivos. O 9 está multiplicando o Q. E quando ele vai para o outro lado do igual, vai na operação inversa. E qual que é a operação inversa? É a divisão. Então, ficou 3 sobre 9. Não dá para dividir, porque não dá uma divisão exata, mas dá para simplificar. Vocês lembram como é que simplifica a fração? Simplificar a fração é você dividir o numerador e o denominador por o mesmo número. Nesse caso, foi dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Nós transformamos a fração numa fração irredutível. O resultado, então, é 1/3. Então, frações, vocês aprenderam no fundamental. Então, muitas das coisas que vocês viram no fundamental, vocês vão utilizar no ensino médio. A matemática é acumulativa, então tudo que você vai aprendendo, você vai utilizando em outros exercícios que você vai aprendendo no ensino médio, tá bom? Mais um exemplo. Considerando a sequência 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16avos, que é uma PG infinita,
na qual A1 igual a 1 e a razão igual a meio, 1 meio. Vamos calcular a soma dessa sequência. Então, é a fórmula, soma ao infinito igual a 1 sobre 1 menos a razão. Substituindo os valores, o primeiro termo é 1. E a razão, você pega o segundo termo e divide pelo primeiro. Colocamos 1 embaixo para formar a fração. Então, fica 1 meio vezes... Aqui não teve alteração porque é o número 1 mesmo. Multiplica 1 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Então, a razão é 1 meio. Então, substituir aqui por 1 meio. Aqui, quando você faz o cálculo do MMC, dá um total de 1 meio mesmo. Então, aqui ficou 1 sobre 1 meio, que é uma divisão por 1 meio. É o inverso daqui. Aqui tá 1 meio dividido por 1. Agora, aqui é 1 dividido por 1 meio. Então, o 1 permanece, multiplica, né? Tira da divisão para a multiplicação e inverte a segunda fração. 1 vezes 2, 2. Aqui seria 1. 1 vezes 1, 1. Não é usual, então, fica o total de 2 mesmo. Então, com esses exemplos que eu passei para vocês, eu fiz também algumas questões para vocês lá e para vocês treinarem, tá bom? Bons estudos!